Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que estava no Brasil do Povo com o Datena, continue conosco. O Rede TV News começa agora. Vamos falar do cabo de guerra entre Legislativo e Executivo. Ontem o Congresso derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e impôs a maior derrota até agora para o governo Lula III. O presidente avalia se recorre ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do Congresso ou faz um novo corte no orçamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficializou o projeto de decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF. A votação concluída ontem pela Câmara e pelo Senado significou uma derrota para o governo, que vai ter que buscar alternativas para cobrir uma perda de arrecadação de aproximadamente 10 bilhões de reais. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Fernando Haddad disse que o governo pode fazer novos cortes para cobrir o rombo e cumprir a meta fiscal. Ele também avaliou a possibilidade de judicializar a questão. Há um entendimento no jurídico do governo de que o decreto tem um vício de constitucionalidade, mas é uma decisão do presidente acionar ou não essa medida. A Advocacia Geral da União informou que ainda não há determinação do governo de recorrer ao STF e que as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente após ouvir a equipe econômica. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, minimizou a derrota do governo. No caso brasileiro, eu acho que o ponto positivo é você dizer que está ocorrendo uma discussão sobre esse tema. O tema central que está sendo debatido e ocupando boa parte das páginas que cobrem a economia é justamente como endereçar esta questão de você ter medidas estruturantes para permitir uma sustentabilidade da evolução da dívida pública. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Congresso ajudou o governo em diversas pautas, mas que não foi possível um entendimento sobre a alta do IOF. Mesmo sabendo que é sim uma derrota para o governo, mas foi construída a várias mãos. Porque a Câmara deu uma votação expressiva, o Senado, num acordo, daria também uma votação expressiva, mas acho que agora é hora de todos nós pararmos, conversarmos mais, construirmos as convergências e o que é necessário para o Brasil. Que fique essa palavra de calma do presidente do Congresso depois da derrota de ontem. Pessoal, vem comigo que eu vou mostrar uma notícia boa agora. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, desacelerou em junho, 0,26%, estava em 0,36% em maio, no mês anterior. A expectativa dos economistas era de uma alta de 0,30%, está mais comportado. E o que pesou, ou o que não pesou no bolso? Alimentação e bebidas. O brasileiro está cansado de pagar mais caro pelos alimentos, mas alguns baixaram de preço. Houve uma deflação pela primeira vez depois de 9 meses, é menos 0,02%. Tomate está mais barato, ovo de galinha está mais barato. Agora, em compensação, cebola e café ficaram mais caros. Fica a dica, preste atenção. O que está muito caro também, conta de luz. Essa habitação aqui é energia elétrica. Metade desse 0,26 aqui de alta foi só de conta de luz, porque mudou de bandeira, foi da amarela para a vermelha, economize luz. Próxima tela, vamos para outra. O que saiu hoje também, o relatório do Banco Central, relatório de política monetária, revisou para cima a projeção do PIB, que é o crescimento da economia, a produção de todos os bens e serviços, de 1,9 para 2,1, e a inflação caiu um pouquinho. A previsão para esse ano de 1,1 para 4,9, lógica muito alta, está acima do teto da meta, que é de 4,5%. Estamos de volta com o Rede TV News. O presidente Lula esteve hoje na favela do Moinho, aqui na capital paulista, para oficializar a distribuição de moradias e a realocação das famílias. Lula veio acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das cidades, Jader Filho, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e do Empreendedorismo, Márcio França. Ele assinou 2 portarias, uma que regulamenta quem terá direito às novas moradias e outra que dá início ao processo de cessão do terreno federal para o governo de São Paulo.
Cerca de 900 famílias da favela do Moinho vão poder escolher imóveis de até R$250 mil dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o período de transição da moradia, elas receberão um auxílio aluguel de R$ 1.200 mensais. Onde hoje é a favela do Moinho, o governo paulista pretende construir um parque. Em discurso, Lula afirmou que só vai ceder o terreno depois que um acordo com os moradores estiver totalmente pronto. A minha preocupação é que se a gente fizer a sessão e eles tiverem que ocupar isso aqui amanhã, eles vão utilizar outra vez a polícia e vão tentar enxotar vocês sem vocês conseguirem o que vocês quiserem. É importante que as pessoas que querem visitar esse parque e brincar nesse parque e passar domingo nesse parque não venha pisotear sangue de pobre que aqui foram agredidos para que eles fizessem. Vamos fazer com decência e com muita dignidade. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que trata da responsabilidade civil das plataformas da internet, as plataformas digitais, pelos conteúdos de terceiros, de usuários que publicarem, e decidiu ampliar a responsabilidade das chamadas Big Techs. Vamos a Brasília conversar com Rafael Felite, que sabe tudo desse assunto. Rafael, afinal de contas, quanto ficou esse placar e que responsabilidades são essas? Oi, Amanda, boa noite a você e a todos que nos assistem. O placar ficou em 8-3 para esse entendimento de que essas plataformas são responsáveis pelo que os usuários publicam nas redes sociais. A decisão vale se, após notificação extrajudicial, essas plataformas não removerem o conteúdo, porque os ministros formaram maioria no entendimento de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Esse artigo previa, Amanda, que as empresas só poderiam ser punidas por se rejeitar a remover algum conteúdo caso esse pedido de remoção partisse por uma ordem formal da Justiça. Mas, com esse novo entendimento, agora essas empresas podem sim ser punidas por rejeitar remover algum conteúdo, mesmo que essa ordem não tenha partido da Justiça brasileira. Amanda, voltamos ao estúdio. Obrigada, Rafael. Vamos saber como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. A sexta-feira será ensolarada em grande parte do país, mas com instabilidade em algumas regiões. No sul, com o deslocamento da frente fria, a chuva mais volumosa se concentra no Paraná. No litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, chove em pontos isolados. Já em São Paulo, previsão de chuva em todo o estado. Na capital, os termômetros alcançam 24 graus. No Rio, dia quente e ensolarado, 32 graus de máxima. Em Belo Horizonte, 28 graus. No Nordeste, tempo quente no interior e com chuva no litoral entre o Maranhão e o sul da Bahia. Na região norte, tempo instável e com chuva volumosa no Amazonas e em Roraima. Quanto às temperaturas, Manaus com 33 graus, Cuiabá 32, Salvador 28 e 14 graus em Porto Alegre. No programa É Notícia desta noite, Beatriz Bula conversa com Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na entrevista, o professor afirma que, apesar do cessar-fogo entre Israel e Irã, ainda existe muita instabilidade no conflito. Talvez por alguns dias a gente esteja mais seguro enquanto esse cessar-fogo estiver em efeito, né? Mas a gente não sabe o que isso vai produzir. Dificilmente o cessar-fogo, que é a primeira etapa de um processo de construção de uma paz duradoura, dificilmente um cessar-fogo como esse vai se sustentar por muito tempo. Vai se transformar, por exemplo, num armistício, eventualmente num acordo de paz. A gente não vê essa perspectiva na relação entre Israel e Irã, que é uma relação conflituosa há décadas. Eu diria que a gente está numa era de profunda instabilidade, de profunda incerteza e uma era de grandes conflitos. Então, mesmo que o cessar-fogo continue vigorando por mais alguns dias, ou semanas, ou meses, o contexto mais amplo do mundo não nos permite, infelizmente, respirar tranquilo nesse momento, porque as coisas estão evoluindo muito rápido e estão mudando muito rápido também. O A Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca!
O presidente Lula ofereceu ajuda à família da jovem, a Juliana Marins, que morreu naquela queda horrível na trilha de um vulcão na Indonésia. Repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, tem as informações. Oi, Tony, boa noite. O Lula falou por telefone com o pai da Juliana, né? Se ofereceu para ajudar aí no traslado do corpo da jovem aqui de volta ao Brasil. Por favor, conte as informações, as novidades sobre esse caso tão trágico. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Amanda, o corpo da Juliana Marins foi levado hoje para Bali, onde vai passar por uma autópsia que deve apontar a causa e a hora da morte. Nas redes sociais, o presidente Lula publicou que conversou por telefone com o pai da jovem para prestar solidariedade. Ele determinou ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o traslado do corpo ao Brasil. Lula também afirmou em São Paulo que vai revogar o decreto de 2017 que impede que o Itamaraty custeie o transporte de corpos para o país. Na noite de ontem, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também publicou que assumiria esse compromisso do transporte do corpo para a cidade, onde Juliana vai ser velada e sepultada. O município onde ela morava decretou luto oficial de 3 dias. No perfil oficial, a família continua a publicar textos de despedida, o último deles da irmã, que escreveu que Juliana era a melhor parceira do mundo. Amanda. É isso, Tony. Muito obrigada. Vamos falar de coisa boa, festa junina? Quem ainda pensa em aproveitar dá tempo, mas tem que preparar o bolso, viu? Os preços dos alimentos típicos estão em alta. Festa junina tem que ter roupa quadriculada, fogos de artifício e muita comida típica. Pamonha, canjica, milho e cocada. Mas quem vem para a festa precisa preparar o bolso. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas sobre os produtos de cesta junina apontou que alguns itens tiveram aumento, mas a alta foi inferior à de outros alimentos. Nos últimos 12 meses, a inflação das comidas típicas ficou em 1,6%. Alguns produtos até baixaram de preço, como os derivados do milho, que estão entre 5% e 8% mais baratos. Esse ano está um preço melhorzinho, mais equilibrado, R$5, R$4. Mas nem tudo é festa. Os ovos subiram em 15% e outros ingredientes também estão pesando no bolso. A mandioca, o leite de coco e os doces tiveram alta acima de 12%. Aumentou assim bastante, né? Principalmente para quem faz bolo. Geralmente os clientes chiam um pouquinho, aí chora. Aí a gente tem que baixar um pouquinho também, né? Tem que dar o desconto. É.